participou do estúdio? Ah, tá certo. É que eu tinha 2 folhas coisadinhas aqui. Tá certo. Senador, você dobra a página ainda, você é antiga. Não empresta ali pra Mandinha, que ela tá dobrando a página pra marcar o livro. Não tinha caneta nem lápis aqui, dobrei a página. Uma coisa pior que a outra, que é riscar com caneta, parece o Jorginho. Não, eu não risco com caneta. Eu faço, digamos assim, reals em lápis de cor. Vermelho é o mais atento, o azul é para reler, o verde é mais cima. Mas o vermelho é o para ficar realce, meu filho. Caneta não faz. Você também risca seu livro, Amandinha? Ah, eu risco. Não muito, mas dou uma riscadinha, sim. É livro de estudo, assim, outros livros não, mas esses de estudo, assim, eu acabo riscando. Podemos começar? Oh, meu filho, já estamos começando. Então, vamos aí. Tá atrapalhando o barulho da máquina de lavar? Não. Não? Estou escutando um barulhinho aí, mas tudo bem. Pode passa. Tá. Eu não devia ter ligado ela agora, nem lembrei. Então vamos lá, senhoras e senhores. Dia 15 de maio de 2024, vamos iniciando aí nosso estudo do Livro dos Médiuns. Estamos aqui com este fundo da Assembleia da Ágora de Atenas, senhoras e senhores. Estamos aqui como os atenienses escutando as verdades da doutrina espírita. A doutrina espírita de Kardec, senhoras e senhores. A verdadeira doutrina espírita. Mas nós temos Jorginho. Jorginho foi em outra assembleia, de um tal de Ramatístenes, senhoras e senhores. Ele vai escutar as coisas tudo errado, senhoras e senhores. Vamos lá. Capítulo 19, item 223. É o papel do médium nas comunicações espíritas. Item 223. 1. O médium, no momento em que exerce sua faculdade, está em um estado perfeitamente normal? Algumas vezes está num estado de crise mais ou menos pronunciado. É isso que o fadiga. E é por isso que necessita de repouso. Porém, frequentemente, seu estado não difere sensivelmente do estado normal, sobretudo nos médiuns escreventes. Aqui já acabam as místicas do mundo brasileiro de mediunidade, que médium doa, que médium não sei o que. Ele fala que alguma vez ele entra numa crise, por isso que ele precisa de repouso, mas que normalmente está normal, principalmente o médium escrevente. É sempre um transe, mas o transe é anímico. Não é transe, Jorge, porque o médium pode receber normalmente, tanto que ele começa, o Kardec fala que o médium está escrevendo e está fazendo outra coisa, ele está falando de outra coisa com a pessoa. Abu, por isso que a pergunta está em estado perfeitamente normal. Às vezes encontra, ou seja, quando é um estado mais intuitivo, ele está normal, porque a intuição tem de maneira mais complicada, mas se ele está realmente mais tomado, mais envolvido na vibração, já não é somente a vibração dele. Agora, mas não é um estado anormal. Há um estado de pequena diferença, mas não é nada anormal. Não tem transe, Jorge. O médium sempre vai estar consciente de si. O médium não vai ceder o corpo para outro espírito ficar falando. Babu, hoje em dia, a faculdade, o trabalho, ela é mais consciente. Mas já há casos de uma mediunidade mais, principalmente para se confirmar, digamos assim, os fatos que acontecem. Mas hoje em dia isso não é mais necessário, porque antigamente era necessário um fenômeno, hoje não.
Jorge, no item 2 aqui do item, você vai ver o que acontece. Tá, mas não tem essa de antigamente. A mediunidade é uma. Vai ter sempre mas a forma como ela se apresentava antigamente para se comprovar a ação de uma mentalidade, de uma personalidade não corporal, muitas vezes era mais... Não, Jorge, é que esses tipos de médium hoje não são mais necessários nesse sentido, que já passou essa época do Kardec, mas essa mediunidade pode ter a qualquer tempo. Há pessoas hoje em dia que têm esse tipo de mediunidade mais física, vamos falar assim, para efeito físico. É que não é muito chamado mais atenção, tá ligado? Mas isso aí existe ainda. Eu nunca mais vi. Hoje em dia, qualquer psicografia, você percebe que ela é mais intuitiva e mais consciente. Talvez por isso exija uma atenção melhor do que antigamente, que era mais mecânica. Mas aí que tá, porque o grande mal do espiritismo brasileiro é achar que só tem médio de psicofonia e médio escrevente. Nós já vimos que o Kardec, vários tipos de mediunidade e os treinos e tudo mais, é que aqui caiu nesse malhar, ninguém conhece nada, mas Kardec ajudou nos capítulos anteriores a identificar os tipos de médios. Ô Babu, gente, né, aqui fala algumas vezes num estado de crise mais ou menos pronunciado, que é a minha tradução, né, que seria o que o Jorginho falou, num estado meio de transe, que não é transe. Porque não é uma crise, o transe, na verdade, é uma aceleração da forma de como você está no seu pensamento. A crise que ele está falando, a crise que ele está falando, mano, é meio parecido com aquele negócio de Chico Xavier, que ficava tremendo perna, ficava ali meio que chacoalhando para começar a escrever, parecendo o Chevette álcool 86 tentando pegar no tanque. É esse tipo de transe não existe. Esse estilo de crise que ele está falando. Por isso que ele fala assim, por isso que ele precisa de repouso. O transe, o médium não está consciente, é como se o médium saísse do corpo, o espírito fica aí à vontade. Entendi. Tanto que Kardec vai falar em todos os negócios, o médium sempre está consciente. Ele não pode saber o que está escrevendo no momento, mas ele está consciente, ele sabe o que está se passando com ele. Ele não sabe o que está escrevendo, quando é uma mão mecânica, assim. Mas, tipo assim, em todo momento o médium não está desacordado. Aí é diferente com um caso quando você tem sonambulismo. Aí é diferente. Aí é outro tipo de mediunidade. Kardec nem coloca sonambulismo como uma mediunidade, assim, porque aí normalmente tem uma emancipação do corpo. Aí o espírito dá uma emancipada do corpo. É outra coisa. Outra coisa. Aqui é uma alteração de consciência, Amanda. Leve ou aguda. Voltei. Voltou. Voltei. Pode continuar? Segue. Na 2. 2. As comunicações, escritas ou verbais, podem também provir do próprio espírito encarnado no médium? A alma do médium pode se comunicar como a de qualquer outro. Se ela goza de um certo grau de liberdade, descobre suas qualidades de espírito. Disso tendes a prova nas almas das pessoas vivas que vêm vos visitar e se comunicar convosco pela escrita, frequentemente sem que as chameis. Porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, aos que estão encarnados na terra. Então, eles vos falam como espíritos e não como homens. Porque pretenderíeis que não ocorresse o mesmo com o médium? Essa explicação não parece confirmar a opinião daqueles que creem que todas as comunicações emanam do espírito do médium e não do espírito estranho? Não estão errados, senão porque são absolutos, porque é certo que o espírito do médium pode agir por si mesmo,
mas isso não é uma razão para que os outros não atuassem igualmente por seu intermédio. Isso nós vimos lá atrás, até quando Kardec vai tratar das manifestações físicas, que ele fala assim, mas o próprio médium, o espírito dele, ele, dando uma emancipada, não pode fazer esse movimento da mesa. O Kardec vai falar assim, algumas vezes sim, ou a maioria das vezes é outro espírito estranho, mas aquele espírito médium ele pode dar uma emancipada e ir lá fazer o movimento da mesa se for necessário. Isso no movimento mediúnico chama-se animismo normal. Isso é o verdadeiro animismo. Em muitos trabalhos mediúnicos, na maioria dos que eu conheço, isso dava até medo, porque isso era chamado de mistificação. Mas dificilmente alguém percebe quando o animismo acontece. Porque o animismo nada mais é que o seu espírito se desdobra e utiliza o próprio corpo para dar vontade. Ou seja, você escreve dentro do seu próprio conhecimento como espírito que é. Então, poucas pessoas percebem isso, que é um animismo. Eles confundem animismo com anímico, que é da mente do médium, mas também não é mistificação, é o tipo de isso é questão de o cara está muito... Nossa, o que está acontecendo aí que não tá tendo uns ruídos que eu não estou escutando nada? É como se tivesse um rádio pegando aí no... E... Não sei. Não sei também. Acontece. Dentro de muitos grupos mediúnicos, as pessoas até chamam de mistificação. Isso não é mistificação. É normal, porque o espírito, que é o próprio médium, também tem seus conhecimentos. Eles podem aplicar, inclusive, dar o próprio nome ou dar o nome de do seu passado. Não tem problema nenhum. O problema é você achar que é anímico e ele, na verdade, é do seu próprio, da sua própria mente. Aí a sua mente agindo e você pensando que está tendo uma relação anímica, né? Kardec vai explicar que você tem como descobrir se é o espírito do médium que está falando ou de outro. Ele vai até tratar isso é que precisa conhecer, que ninguém conhece e não tem estudo, né? O negócio é só ali, ficar dando passagem para espírito, não tem pergunta, não tem nada, não se conhece nem o próprio médico que está ali. Aí Kardec vai mostrar aqui nas próximas perguntas que tem como você identificar as coisas. Precisa estudar, né? O Herculano Pires, na notinha de rodapé aqui, ele fala assim que anímico é a manifestação da alma do médium. Isso. E espírita, a manifestação de um espírito desencarnado. Isso aí que faz essa... Aí é mediúnica, realmente. É uma personalidade diferente. Vamos lá. Eu considero as duas mediúnicas, porque utiliza um instrumento, digamos assim, intermediário, que é o corpo. Então, só que aí, não, mediunidade é uma coisa para Kardec, é um espírito estranho falando por outro. Quando é animismo, não é mediunidade, porque é o próprio espírito. É o próprio mediunidade para Kardec, é um espírito, um terceiro espírito usando médium. Não, o animismo, para quem está fora, depende do conteúdo da mensagem para tentar identificar se aquilo lá é do médium ou de um espírito. Isso. O próprio médium, ele teria que fazer esse exercício de separar isso, porque ele é o mais credenciado para poder diferenciar se é dele ou se é de um espírito. Agora, quem está fora tem que analisar a mensagem para entender se aquilo lá realmente é de um espírito. E conhecer a pessoa também, o médium. E aí, só voltando atrás, Kardec vai falar do sonambulismo, fala assim, o sonambulismo, normalmente, é o próprio espírito do médium. Pode ter uma mediunidade no sonambulismo quando esse espírito do médico que está ali no estado sonambúlico, ele consulta outro espírito.
aí passa a ser uma mediunidade, porque é um espírito estranho que está passando. Mediunidade para Kardec é isso. É um espírito se utilizando do médium. Já se é o próprio médium que está falando ali com o seu espírito emancipado, não é mediunidade. Cai num caso como sonambulismo. Mas aí que tá, Babu, porque há dificuldade de você perceber se a linguagem é do encarnado não, ou da pessoa, por causa disso. Ó. Se ela goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Vamos passar para a próxima pergunta, Cláudio. Ele vai responder isso aí, que dá para identificar o que é do médium, o que é do espírito. Mas Babu, a dificuldade, você já falou, pela falta de estudo, mas nós mesmos não sabemos qual é o nosso grau de conhecimento. Se você se desdobrar e voltar a lembrar muito conhecimento que você tem, você pode dar uma mensagem com conhecimento que hoje não é consciente. Como é que, se não houver um estudo muito aprofundado, vai ser ou de um outro? Entendeu? É isso que eu te digo, porque isso eu já vi acontecer. É um conhecimento que é seu, porque é do seu espírito, mas você hoje não sabe que tem. Sim, Jorge, mas isso, tipo assim, o que ele vai falar é de uma base moral. A gente, como é espírito de terceira ordem, a gente não é tão evoluído assim de ter um cabedal de conhecimento moral muito grande, ou até de ciências mesmo. Então, tipo assim, não é sempre qualquer um pode se emancipar e começar a dar coisas brilhantes, assim, ou falar de outra coisa. Só se é um espírito que está aqui em missão, que já é mais adiantado, ele consegue realmente. Mas o comum nosso vulgo aqui, a gente não tem um conhecimento tão alastrado para poder, quando cair nesse caso de medianismo, começar a dar explicações, negócio muito mágico. Por isso que eu falei, só se for um espírito adiantado que faz isso, que está ali na mediunidade, aí consegue. Mas o vulgão da massa aqui, terceira ordem, não vai dar grandes mensagens, assim, porque o gapedal dele não é muito... Vamos lá, ó. 3. Como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou um espírito estranho? Pelas naturezas das comunicações. Estudar as circunstâncias e a linguagem e distinguirei. É principalmente no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium manifesta, porque então encontra-se mais livre. No estado normal é mais difícil. Aliás, existem respostas que são impossíveis de ser atribuídas a ele. E é por isso mesmo que eu vos digo para estudar e observar. Nota, quando uma pessoa nos fala, distinguimos facilmente o vem dela ou aquilo que ela é apenas o eco. Ou mesmo você dá com o médium. Aí que está o grande a questão, é quando ele fala, ele coloca que o mestre, então se encontra mais livre. No estado normal é mais difícil. Esse estado normal é da mediunidade normal. Eu falei para você, mediunidade normal, o médium não está em transe nada. Ele está ali, ele pode não saber o que está escrevendo, mas ele está consciente. Aí quando entra nesse estado anormal, vamos dizer assim, né, de êxtase ou de sonambulismo, aí você tem uma mensagem própria do médium. Pode ser um terceiro, se esse espírito do médium consultar um espírito de terceiro, mas se não é dele. Pode ir ou vocês vão falar? Pode ir. 4. Já que o espírito do médium pode adquirir em existência anteriores conhecimentos que esqueceu sobre o seu inventório corporal, mas dos quais se lembra como espírito, não poderá ele, ao ir das profundezas do seu próprio eu, as ideias que parecem ultrapassar o alcance de suas instruções. Isso acontece muitas vezes no estado de crise sonambula estática. Porém, repito, ainda uma vez, a circunstância que não permite dúvida, estudar longamente e meditar. Pode acontecer algumas coisas, algumas vezes.
Mas, como eu falei, aí a gente precisa conhecer os graus de espírito que nós somos, por isso que é importante a escala espírita. Se essa pessoa moralmente é igual o vulgo, não é uma pessoa já mais exemplar, que brilha aos olhos, assim, aí você vê, espírito de terceira ordem, de pô. Se for já uma pessoa que há muito tempo é uma pessoa correta, que você fala que aquela pessoa correta de berço, né, nesses jargão, aí você vê que pode ser um espírito já mais adiantado, e aí ele pode ter realmente um conhecimento mais titubante. Agora, mas, ô Babu, o que você falou há 2 perguntas atrás, isso é correto. O grande problema hoje é realmente a grande falta de estudo sobre mediunidade e treinamento na prática mediúnica, né? Normalmente, quem dirige uma sessão mediúnica, normalmente, ele está mais acostumado somente a fazer doutrinação. Dificilmente existe uma homogeneidade dentro do grupo. O grupo não sai, não se conhece. Mas aí que tá, Jorge. Dificilmente há uma amizade muito bem elaborada. O cara só se encontra para trabalhar no dia, mas dificilmente o grupo é um grupo que estuda junto. É que você falou que está muito correto, Jorge, esse negócio de doutrinação. Para esse Kardec não existia, né? Para Kardec sempre tinha um bate-papo, e não era de uma vez. Então ali você começa a conhecer os espíritos comunicando. Só ficar ali, que nem nós vimos lá no nosso estudo, ficar dando aqueles conselhos, segue a luz, não é nada efetivo, não é ruim, mas não é efetivo. E você não conhece nada também do espírito. Aí depois, no final, abre-se para uma mensagem do mentor da casa, que é sempre aquela mensagem evangélica. Seguir Jesus. Você não está gerando coisa. É ruim? Não, que nem o Márcio falou. Mas é proveitoso? Não muito. Porque você não tem diálogo, você não gera conhecimento, você não aprende a distinguir as coisas, fica nesse... É isso aí, Babu. Eu considero que o grande problema aqui, para você distinguir quando é um animismo, quando é uma mistificação, quando é uma ideia errada do bem, ou quando é mediúnico mesmo, é que realmente o grupo mediúnico não tem um estudo, treinamento, sabe? Fora isso. Claudinho, ele deve ter participado já dos grupos de médium lá no Jefa, né? Porque eu acho que ele já participou de obsessão lá. Você não participou alguma vez lá, Cláudio? Jorginho, o senador é conhecido como Ramatiz do Jefa. Trabalho de desobsessão nunca participei, não, graças a Deus. Por quê? Porque não é um tipo de trabalho que eu tenho afinidade, eu não gosto de trabalho espiritual. Ai, puxa. Então, esse ai, puxa do Jorginho. Não, é a primeira pessoa que eu ouço falar isso. Porque todo mundo, a única coisa que quer fazer numa casa espírita ou é dar palestra, que se aparece em público, a segunda é trabalhar no grupo mediúnico de desobsessão. Ninguém quer dar passe, ninguém quer dirigir o negócio de tudo, ninguém quer, digamos assim, que mais do centro espírita, dirigir o centro. Não, trabalho mediúnico, a desobsessão eu vou. Nunca gostei de trabalho mediúnico. A próxima pergunta, ele vai tratar desse negócio que eu estava falando, se for um médium assim vulgar que nem a gente, ele vai falar do tipo de mensagem. Vamos lá. 5. As comunicações provenientes do espírito do médium são sempre inferiores às que poderiam ser feitas pelos espíritos estranhos, ou seja, por um terceiro, né? Sempre não. Pois o espírito estranho pode ser ele próprio de uma ordem inferior do médium, então falar menos sensatamente. É o que se vê no sonambulismo, pois aí é o espírito do sonâmbulo que na maioria das vezes se manifesta, e que diz, no entanto, algumas vezes coisa muito boa. Então, se é aquele médium que nem nós aqui,
Ele não espera coisa muito brilhante nossa, que não vai sair, mano. Não vai sair. Espírito de terceira ordem não vai dar graça. Pelo menos eu penso assim, se o cara no estado de sonambulismo, o cara faz lá todo um discurso filosófico altamente profundo, com conceitos profundos, e fora do sonambulismo, o cara é um Zé Mané, alguma coisa está errada. Bem, aí é certo mesmo, está errado. O cara não pode, ele como espírito, não influenciar de maneira positiva o próprio corpo, né? Isso é meio estranho. Não. Provavelmente, na verdade, ele está transmitindo alguma informação de um terceiro, de um outro espírito. Sim. E aí Kardec vai falar, só é você estudar que você vai ver. É o Claudinho está exemplificando muito bem aí. O problema é que a maioria não estuda. Recebi uma mensagem, parece que é, né, o oráculo de Delfos. O problema do novato que chega no espiritismo, que vem... Eu ressalto muitas vezes nas aulas, né? Quem começa agora no espiritismo, está começando a conhecer, cuidado com esse negócio de mensagem espiritual. Espiritismo, os médios não são pitonisas do oráculo de Delfos, que são os deuses que estão falando, não. Cuidado. Espírito é igualzinho a nós. Se o cara foi um Zé Mané na vida, como espírito ele vai continuar sendo um Zé Mané. Ele vai passar um monte de coisa, um monte de besteira. Sempre analise a mensagem. Cuidado. Não vão achando que aquilo lá é uma verdade absoluta só porque foi um espírito que passou. E nem por algumas palavras, se meter Jesus no meio, caridade, né? Não quer dizer nada também esses negócios aí. Mas o senador, pode ir. A questão é a palavra que o Cláudio colocou, a pitonisa lá do tempo de Delfos, né? Desde aquela época, o profeta é inquestionável, né? Agora, na aula do Cláudio Matos, a gente viu que a gente pode questionar, mas quem no movimento espírita questiona espírito? Quem fizer isso numa casa espírita, o cara expulsa da casa. Porque os espíritos são inquestionáveis. Eu acho incrível isso. E são gente. É por isso que eu falei assim, não tem como comparar o que Kardec fazia e a continuidade natural desses trabalhos mediúnicos que tem aqui no Brasil. Não tem como você fazer correlação. Porque como o espiritismo virou religião, então as comunicações estão vindas sempre de um espírito. Está dentro da casa espírita, só pode ser um espírito de altíssima elevação que está passando a mensagem. Então, você questionar, você está indo contra, né, os preceitos religiosos que você não pode questionar. Enquanto o Kardec, na verdade, ele seguiu uma linha científica. O centro é uma linha religiosa. Isso. É como se fosse um catolicismo. Você não pode questionar a autoridade do Papa, você não pode questionar a autoridade da igreja. Você cai nesse dogmatismo. Aí, por isso que eu falo, dentro do espiritismo é uma religião com dogmas, com tudo, aqui no Brasil. Tem um exemplo da antiguidade. O Creso, que era um rei da Lídia, que era um reino na Ásia, ele foi até o oráculo de Delfos para fazer uma previsão para ele se ele poderia entrar em guerra contra os persas ou não. E lá no oráculo falou assim para ele, se ele atravessasse o rio, tal de um rio lá que eu não lembro do nome, que fazia fronteira entre o reino dele e os persas, ele veria um grande reino ser destruído. Aí ele pensou, o grande reino ser destruído é o dos persas, né? Ele atravessou, perdeu a guerra, o reino dele virou província da Pérsia, aí ele foi lá reclamar, né? Vocês fizeram a previsão errada aí, passaram a mensagem errada para mim aí. O que eles falaram? Não, você não entendeu a mensagem. Grande reino que você veria destruído era o seu, não era o dos persas. Então, você vai questionar os espíritos na casa espírita,
eles veem isso aí como algo herético. Você não pode questionar, porque a voz dos espíritos é inquestionável. Não, vê cá, e tanto que até dentro de algumas igrejas neopentecostais, eles ameaçam com isso. Tem um grande pastor aí, falante, que parece que um dos pastores de uma dessas denominações, o cara começou a falar mal, e ele foi a público, né? Não pode falar mal de pastor, mesmo que ele erre, porque toda vez que aconteceu isso, a pessoa levou Deus castigou. E a questão do pastor errado não é questão com Deus. Não critiquem e, se achar que está errado, não siga, mas não critique e não questione. Quer dizer, até essa questão de poder religioso é um negócio complicado. Dentro do movimento, achou-se que o espírito é esse poder não questionável, né? Em algumas religiões é o padre, na outra é o pastor, e assim vai. Vamos lá, número 6. O espírito comunicante transmite diretamente o seu pensamento ou tem como intermediário o espírito do médium? O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para a comunicação, e porque é necessária essa cadeia entre vós e os espíritos comunicantes, como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia à distância, e na ponta do fio uma pessoa inteligente que a recebe e comunique. Aí quem está falando, o espírito, você viu a pergunta, o espírito se comunica através do médium, transmite diretamente seu pensamento, ou então esse pensamento tem como intermediário o espírito encarnado, ou seja, é como se fosse aquele negócio, ó, o espírito estranho, o pensamento dele já vai, vamos assim, direto para a mão do médium, assim, é uma figura de linguagem, tá? Ou não, ou passa pelo espírito do médium. É o espírito do médium que é o intérprete. Então, isso aí, sempre o espírito do médium vai receber, vai dar uma codificada e vai meter lá no papel. Nunca vai ter uma mensagem propriamente diretamente, assim, né? A gente pode... filtrar, né? Também, né? Vai filtrar. Mas repete, a gente... Não. Não, a gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com o intérprete de idioma. Uma pessoa fala, você recebe na linguagem da pessoa e repete, transmite na sua língua para outra pessoa. Mais ou menos assim. E é assim que, além das traduções saírem erradas, as informações também serem passadas erradas também. Porque mas é como o Babu fala, quanto melhor é o intérprete, mais ele procura estudar o próprio idioma que ele vai ser o tradutor, para ele não, digamos assim, acostumar a sua interpretação ao que o outro está dizendo, né? Mas porque aí que está hoje. Você for, digamos assim, você sabe muito bem inglês, então você tem que estudar até, digamos assim, expressões idiomáticas comuns naquele idioma. Porque se você entende uma coisa e traduz ou literal, ou do jeito como você entende, você queimou a mensagem do cara. Mas aí que até dentro do médio escrevente, Jorge, tem vários tipos de médio. Aquele que é mais dito por uma filosofia, aquele que é mais dito por uma mensagem histórica. Então, dentro da mediunidade escrevente, de escrever, você tem vários tipos de médio também, cada um com um tipo específico. Mas o Babu, o Cláudio até pode até falar isso melhor que eu, porque ele está mais ligado. Você vê, tem muitos centros espíritas que não se preocupam, inclusive, com a diferenciação de médium. Se o médium está fazendo comunicação na mesa mediúnica, o pessoal espera que ele receba qualquer tipo de espírito. Porque não há estudo, não há uma preocupação de fazer treinamento. Porque vem aquela questão de mediunidade ser orgânica, específica para o cara, você acha que ele não precisa treinar, saber qual é a sua especialidade, o que ele pensa, o cara fica tranquilo.
Mas é o que eu falei, não tem como comparar um trabalho com o outro, Jorge. Aqui é só, tipo assim, deixa o espírito falar e pronto, acabou. E que nem, voltando ao caso massa, tem mal? Não, mas é proveitoso? É quase zero esse aproveitamento. Porque normalmente é uma mensagem mais religiosa, com fundo de Jesus, caridade, não sei o que lá. Você não trava conhecimento. Esse tipo de mensagem, que nem nós vimos, é ruim? Não. Mas não traz nada, tipo assim, não traz grandes coisas. São as famosas mensagens água com açúcar. Tem razão, Claudinho. É bem isso mesmo. Vamos lá. A 7. A 7, né? Isso. O espírito do médium influi nas comunicações de outros espíritos que ele deve transmitir? Sim, pois se não há afinidades entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas, adaptando-as às suas próprias ideias e às suas tendências, mas não exerce influência sobre os espíritos comunicantes. É apenas um mau intérprete. Isso. Mas aqui, nessa resposta, ele não está alterando, ele está mistificando a resposta, ele está, digamos assim, falseando a mensagem. Porque o mau intérprete é aquele que não transmite corretamente, mas aqui não, ó. Se você pode alterar a resposta e assimilar as próprias ideias, você está falseando, isso é mistificação. Não é mistificação, Jorge. Que eu falei assim, não existe nenhum tipo de mensagem escrita que eu falei assim, que saia do médium, do espírito estranho, e já vai parar direto, a não ser mensagem, aquela que escrita direta. A mecânica, tudo vai passar pelo médium. Que o pessoal fica achando também que mecânica não vai passar nada pelo espírito do médium, vai passar. Só que, tipo assim, a interferência vai ser um pouco menor, mas vai passar pelo cabedal do médium, pelo cabedal de conhecimento. Mas, tipo, e é por isso que ele fala assim, se o espírito está comunicando, não tem muita afinidade com o médium, é o que o Kardec falou, ele vai ser um mau intérprete, o espírito vai querer falar uma coisa e ele vai começar a interpretar do jeito errado, porque não tem muita afinidade. É tipo assim, é como se pegasse um Sócrates para falar alguma coisa, uma coisa filosófica muito através de mim. Eu ia o grau de distância minha do Sócrates também. E aí eu vou começar, tipo assim, ele vai começar a dar umas ideias, eu não vou saber interpretar aquilo, e vou começar, tipo assim, a escrever aquilo que eu acho que é o correto. Não que é uma mistificação, mas é que a gente não tem afinidade, a gente não está no mesmo par. Essa afinidade também passa pelo médium ser uma pessoa estudada também, né? Você não vai conseguir um Sócrates passar grandes ideias fielmente para uma pessoa que, por exemplo, é semi-analfabeta, não sabe ler, não sabe escrever direito. Então, sem querer discriminar ninguém, mas a pessoa que vai servir como médium, ele tem que estar num nível de conhecimento adequado ao espírito que vai passar a mensagem, senão ele não vai conseguir entender o que o espírito está passando, e aí ele vai reproduzir de acordo com o nível que ele está, e aí é que acontece os erros, né? É a mesma coisa, pegando calando daquela sentido figurado que o Jorginho falou, do mau intérprete, é que começou a estudar inglês, já manja um pouquinho, mas tipo assim, e quer fazer... Ele não tem muito conhecimento ainda de vocabulário. Ele vai fazer a tradução? Vai, mas vai errar em um monte de coisa. Com o tempo, ele vai ter um vocabulário maior e vai conseguir transmitir mais fielmente. É nesse sentido, quando É que nessa pergunta ele não fala assim que não é simpático, então ele é um mau intérprete, mas são coisas diferentes, né? Ele tem que ter uma simpatia do médium com o espírito para ele passar uma mensagem correta, é isso?
É afinidade, Amanda. Que eu falei assim, não adianta um software vir falar através de mim, que eu não tenho uma moral muito elevada. Por qualquer um de nós aqui, então essa simpatia de ideias, de afinidade com o software, não vai ser tão grande. Não é simpatia de gostar, não é simpatia de gostar, eu gosto de fulano mais que de ciclano. Entendi. De moralidade. Uhum. Porque a simpatia é essa sintonia de conhecimento, de moral. Não E é mesma a coisa. de afeto. Entendi. Mas isso também é um trabalho, Babu, de você se acostumar com esse espírito, conversar com ele, digamos, criar uma amizade, né? Porque, como eu te falei, minha experiência em trabalho mediúnico, eu tenho visto muito isso. Porque como o médium vai fazer desobsessão, casos que ele vai fazer, ele não se preocupa isso, como o Cosme Messi colocou. O próprio dirigente não vai conversar com o espírito como se ele fosse uma pessoa. Vai ser quase um tempo, 5 minutos no máximo. Qual é o seu problema? Aceita Jesus, até logo, papapá, aplica um passe nele e pronto. Entendeu? É tipo uma produção, entendeu? Esse negócio de afinidade, tipo assim, não adianta só a gente ficar trocando ideia com o espírito. Se a gente é, que nem o senador falou, é Zé Mané, não adianta, a gente não vai ter afinidade com o espírito muito puro, por mais que que nem Kardec falou assim, ó, ele pode utilizar o espírito Zé Mané, o médium Zé Mané, durante até um certo tempo, até ele conseguir um médium um pouco melhor que esse Zé Mané. Aí ele vai deixar esse Zé Mané, porque ali a afinidade, as coisas. Ele falou assim, não, que nem o senador falou, não adianta ser um Zé Mané, dar uma mensagem muito profunda, só que na vida o cara não precisa ser errado, mas é o vulgão nosso da massa aqui, que não sai do comum. Então não vai ter afinidade com os espíritos muito superiores, assim. E dentro dessa afinidade, a cada um a sua característica. O espírito, aquele que recebe mensagem mais filosófica, aquele que recebe para receber mais poesia. Então tem várias nuances da mediunidade. Pode falar, Fernando. Eu lembrei de uma imagem, né, que mostra assim aqueles memes da internet, né, que mostra assim o cérebro do homem. Tem um lugar reservado para cerveja, outro para mulher e outro para futebol. Isso. Então você pega um médium mais ou menos nessa linha, você chega a um Sócrates para passar uma mensagem para ele não vai saber traduzir. Ele pode ficar conversando com o Sócrates quanto for, se ele não evoluir moralmente, já era. Só quando achar um instrumentinho melhor, vai para outro instrumento melhor. Com certeza. Ô, Claudinho, você lê a número 8 e da 9 eu pego. Aí já termina o capítulo nosso aqui. Para terminar o capítulo, vai várias sessões, meu filho. Vem cá o item, meu filho. Você entendeu? 8. É essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Não existe outro motivo. Procuram o intérprete que melhor simpatize com eles e transmita com maior exatidão o seu pensamento. Se não houver simpatia entre eles, o espírito do médium será um antagonista que lhe oferecerá resistência, tornando-se um intérprete de má vontade e quase sempre infiel. Acontece o mesmo entre vós, quando as ideias de um sábio são transmitidas por um insensato ou uma pessoa de má fé. Isso, a gente não vai ter essa afinidade moral de conhecimento, de moral. Então a gente vai fazer aquela interpretação mal, não que seja de caso pensado, é que a gente é mau instrumento mesmo. Babu, olha, eu seria um pouco mais cruel, eu acho que é de caso pensado mesmo, porque você pensa bem, mesmo dentro do trabalho mediúnico, a pessoa se sente obrigada a transmitir alguma coisa. Ele não percebe que seria mais correto falar, olha, eu hoje não estou sentindo nada, não estou conseguindo me comunicar. Então, ele fica tão preocupado em comunicar alguma coisa, porque é quase uma
Mas aí não é de produção. Aí não é espírito, não é mediunidade, é ele achando que está falando alguma coisa por falar, e é dele. Mas, aí... mas o problema aí é como está sendo moldado essa questão do trabalho mediúnico. E se já falou, as pessoas não estudam o sistema de Kardec para que ele seja mais livre, mais tranquilo, muito mais elaborado. É quase como se fosse uma produção em série. Se você olhar um trabalho mediúnico de uma casa, você não vai ver uma outra casa com muita diferença. Uma outra preocupação. Porque é religião, é uma igreja espírita, Jorge. Ali não tem como você comparar o trabalho de Kardec e tentar enfiar no centro espírita. São coisas totalmente opostas e divergentes. Ali é para dar recado de católico, vamos dizer assim. É para dar mensagem católica. Bom, isso aconteceu numa casa espírita da nossa região aqui, da nossa região do nosso Vale do Paraíba. O nome da casa é o dia que a casa foi fundada, ok? Aí chegou um rapaz novo na casa, começou a trabalhar, percebendo que ele era um bom médico. E aí o que acontece? Ele recebe uma mensagem, né, mediúnica, trabalho mediúnico, e assina com o nome da casa, achando que ele recebeu uma mensagem do tutor da casa. Aí o cara falou, meu filho, esse aqui não é o tutor da casa, porque o nome da casa é o dia em que a casa foi fundada, não tem nada a ver. Agora, não significa que o espírito que colocou esse nome lá, que é o da casa, não seja o tutor da casa. Mas a pessoa estava achando que ele estava recebendo o mentor da casa pelo nome da casa. Mas e a casa não tem nome, é uma data. Não, sim, Jorge, mas aí não dá para você especular nada, porque não teve pergunta, não teve questionamento. Ó, chama o espírito que trouxe a mensagem aí, vamos questionar ele. Vamos trazer, por que ele está assinando assim? O que ele está dizendo com a mensagem aqui? Não tem, é uma coisa igrejeira. Recebeu, amém, vamos dizer amém, está certo. Não existe conhecimento. Por isso, não tem como comparar o que Kardec fez com os centros espíritos aqui no Brasil. A gente vai passar. Essas nossas comparações vão passar longe. Esse item 8 aqui, ele pergunta, né? Se é por isso que os espíritos preferem certos médios. O médium é como se fosse uma ferramenta. Então, o espírito, ele está usando aquela ferramenta ali, que não está reproduzindo a coisa como ele precisa, ele vai procurar uma ferramenta melhor. Isso. É o caso do médium, do tradutor, que acabou de se formar, não tem muito conhecimento ainda. Mas é o que tem aqui, vamos servir. Chega alguém já com mais experiência, né? Larga esse tradutor aqui e pega outro. Então não é por maldade, causa pensado. É falta de conhecimento. É só lembrar daquela velha brincadeira do telefone sem fio. Sem fio. Você tinha lá 6 pessoas. O primeiro falava uma coisa, lá no último reproduzia com um monte de coisa totalmente diferente. É a mesma coisa aqui, quando ele dá o exemplo aqui, o mesmo acontece entre vós, quando a advertência de um sábio é transmitida por um estorvado. É a mesma coisa que Sócrates tivesse encarnado do meu lado, e falou assim, fala para esse pessoal aí e dá uma mensagem filosófica. Eu vou chegar e falar para vocês aquele meu palavreada. Cagou e arrastou, sentou, tá ligado? Vai perder a essência de Sócrates. Tipo assim, vai perder. Tipo assim, eu não vou conseguir transmitir o que o cara falou. Então vai ser a mesma coisa, um sábio passar a mensagem para um ignorante para ele informar os outros. E o Sócrates, que escolher o Claudinho como médium naquela parte de futebol, ele vai saber que esse Sócrates era o jogador desencarnado, não é o sábio grego. Aí que a gente vai sacar que Sócrates é esse, entendeu? Né, Claudinho? Vamos lá, cara. Vamos embora. 9. Compreende-se que seja assim com os médios intuitivos.
mas não com os médios mecânicos. Vocês não compreendem bem o papel que desempenha o médium. Há uma lei que vocês ainda não captaram. Lembre-se de que, para dar movimento a um corpo inerte, o espírito necessita de uma porção do fluido animalizado, que ele empresta do médium para animar momentaneamente a mesa, a fim de que essa obedeça à sua vontade. Pois bem, compreendam também que, para uma comunicação inteligente, é necessário um intermediário inteligente. E esse intermediário é o espírito do médium. Aqui é que o Kardec vai falar, mas compreende que isso acontece com o médium intuitivo, mas com aquele médium mecânico não é assim, os espíritos. Não é assim que você está entendendo. Sempre vai passar pelo médium. Tipo assim, o médium sempre vai ser o tradutor. Mesmo no caso de mecânico. A única coisa que, quando a gente lê isso e fica assim triste, é que a gente percebe que quem participa de trabalho mediúnico percebe que muitas vezes a gente não se tem na mesa várias pessoas ou vários médiuns diferenciados. É sempre uma pessoa só, muito bem, você falou, muito bem intencionada, mas é o cara que recebe tudo, entendeu? Porque a turma coloca nele um peso que muitas vezes ele não merece ter e nem a responsabilidade que as pessoas colocam nele. Ele é o médium que recebe o sofredor, recebe o tutor da casa, recebe... Nossa Senhora! E todo mundo espera que ele receba, entendeu? É complicado. Fale, senador. Não, aqui eu acho que está bem claro. Essa história que o médium mecânico ele vai reproduzir fielmente 100% não é verdade. Pode ter mesmo assim interferência. Vamos lá. Então continue, Jorge. Isso não parece aplicar-se ao que se chama de mesas falantes, pois quando objetos inertes, como mesas, pranchetas e cestas, dão respostas inteligentes, parece que o espírito do médium não participa em nada. É um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia, momentânea, mas não inteligente. Nunca um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium que recebe o pensamento à sua revelia e o transmite, de modo aproximado, com a ajuda de diversos intermediários. Aqui nem nas comunicações por pancada é uma mensagem livre do médium. Vai passar pelo médium também, vai ter interferência do médium. Se tiver menos afinidade, vai ter mais interferência. Olha os mitos do espiritismo religioso brasileiro caindo por água aqui, achando que não, se for pancada é só o médium mesmo. A única que é 100% o negócio é aquela escrita direta. Ah, sim. Mas mesmo assim tem que utilizar o fluido animalizado, que às vezes o cara não sabe que está doando, né? O item 10. Parece resultar dessas explicações que o espírito do médium nunca é completamente passivo. Ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do outro espírito, mas nunca é completamente nulo. Sua participação é sempre necessária como intermediário, mesmo nisso que vocês chamam de médios mecânicos. Isso, precisa ter muita afinidade moral. Aqui vamos falar do espírito superior que vai se comunicar. Precisa de muita afinidade moral. Você precisa ver como que é esse médio moralmente na vida, para você fazer, esse médio, vai lá, vamos falar assim, vamos pegar, assim, o Sócrates quer comunicar e a gente tem um médio aqui como Gandhi. A mensagem vai sair mais alinhada. Agora, se pegar um de nós quatro aqui, o negócio vai sair torto. Complicado mesmo. Gente, vamos parar que eu vou precisar sair. Vocês quiserem continuar, vocês continuem. Mas já são 8 horas? Já são 8 horas. Mas, vem cá, já na última pergunta, Babu, dá para ler a 11? Jorginho, no meu vai até... Não, vai demorar muito. Vai. Tem muita. Tem 23, é longo. É 20?
São 23. Não, mas depois vem a teoria dos médios. A gente Que fala para na aqui. 11, no item 11. Não, A gente para no item 11. Encerrando a gravação. Tá.